Primeiro, ela vai procurar a questão mais fácil de todas. Procurou, achou. Ah, deixa eu ver o que saltou essa questão. Ela conseguiu, acertou. Beleza, vamos ver até onde que a Vanessa vai. Agora, a gente vai procurar a segunda questão mais fácil. Então, a TRI foi lá e procurou a segunda questão mais fácil. Achou e vai observar. Ah, a Vanessa pulou essa também. Que ótimo. Vamos ver até onde que a Vanessa vai. A Vanessa já acertou mais fácil de todas, a segunda mais fácil, vamos ver até onde que ela vai. E agora a TRI procura a terceira mais fácil. E quando ela procurou a terceira, ela percebeu que eu tropecei e caí. Eu não consegui acertar essa questão. Quando eu não consigo acertar essa questão, o que a TRI faz? Ela pensa assim, se ela não conseguiu acertar, provavelmente, no modelo probabilístico, provavelmente ela não vai conseguir acertar essa quarta. Porque a quarta é um pouquinho mais difícil que essa terceira mais fácil. Mas eu tenho mais questão para responder. E a TRI vai continuar me observando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar a quarta questão mais fácil. Procurou e quando achou, para surpresa da teoria de resposta ao item, eu consegui saltar essa questão. Acertei a questão, a quarta questão mais fácil. A TRI vai olhar para mim e vai falar assim, uai, mas como? Como que você conseguiu saltar a quarta se você não conseguiu saltar a terceira? Tudo bem, você até me provou que você consegue saltar a quarta, mas quem pula a quarta deveria conseguir pular a terceira. E você vai ser penalizado por causa disso. Gente, sabe o que a teoria de resposta ao item está fazendo o tempo inteiro com vocês? Ela está medindo a coerência pedagógica das suas respostas. E o que é ser coerente? Item? Para descompilizar as habilidades do jeito. Para você começar a acertar a questão difícil, antes você tem que ter acertado a questão fácil e média. Não faz sentido você acertar a questão difícil sem conseguir acertar a questão fácil. Quanto mais coerente você for, mais pontos você ganha. É isso, gente. Essa é a regra do jogo. É isso que a gente precisa entender e usar ao nosso favor o tempo inteiro. Né? O que é ser coerente? Acertar fácil, depois médio, depois difícil. E quanto mais coerente você for, mais ponto você ganha. Gente, quem está dormindo, acorda. Porque essa tela é a mais importante dessa apresentação. Olha o que essa tela está falando pra gente. Eu tenho aqui 4 pessoas. Eu tenho a Maria, tenho o Pedro, tenho o Vitor e tenho a Carla. Essas 4 pessoas foram fazer exatamente a mesma prova. E as 4 acertaram exatamente 15 questões. Mesma prova, mesmo número de acertos, se a prova estivesse sendo corrigida pela clássica, que só conta número de acertos, a nota de todo mundo ia ser igual, não é assim? Só que essa prova não foi corrigida pela clássica, ela foi corrigida pela TRI. E olha o que aconteceu com a nota dessas pessoas. Tá diferente? Gente, tá muito diferente. Eu tenho mais de 300 pontos de diferença. Mesma prova, mesmo número de acertos e mais de 300 pontos de diferença. Essa não é a diferença nem do curso mais fácil de entrar para o SISU para o curso mais difícil de entrar para o SISU, né? É muita diferença 300 pontos. E aí as pessoas olham para isso e falam, Vanessa, isso é possível? Gente, isso aqui é dado real. Eu que calculei. Eu peguei a prova do Enem de 2017, escolhi a área de matemática e eu forcei essas situações aí para ver que nota que o pessoal ficaria. Isso é dado real, gente. Enem 2017, prova de matemática. Mas, Vanessa, o que aconteceu? Vou explicar. Eu já falei para vocês que a prova não vem desse jeito, né? A prova vem tudo misturado, todas as questões elas não vêm organizadas por nível de dificuldade, quem dera. Só que para facilitar o entendimento, o que eu fiz? Eu organizei essas questões por nível de dificuldade, de forma que essa questão é a mais fácil de todas e vai dificultando, dificultando, dificultando até chegar na questão mais difícil de todas, ok? Não é a mesma prova para todo mundo, então essa questão é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa e todas as questões são iguais, beleza? Pensando nisso e que a TRI, ela está calculando coerência, ela está dando nota em cima de coerência, quem que foi o mais coerente de todos? Foi a Maria. Olha o que a Maria fez. Ela acertou as questões fáceis, acertou as questões médias e só começou, né? E aqui parece que o conhecimento dela barrou. Ela começou a errar as questões aqui. Então, o conhecimento da Maria barrou aqui. Não foi isso? Gente, com 15 acertos nessa prova,
não tinha como tirar uma nota maior do que a da Maria. A Maria teve o que a gente chama de coerência máxima com 15 acertos. Não dá para ser mais coerente do que ela foi com 15 acertos. Então, qualquer combinação que eu fizer de 15 acertos vai ter uma nota menor do que a nota da Maria, porque ela foi o mais coerente possível. E quem que foi o menos coerente? Foi o doidão do Vitor. Olha o que o Vitor fez. Ele errou todas as faces, errou as médias, ele só começou a acertar quando começou a dificultar. Gente, a TR olha para o Vitor e fala assim, Vitor, meu filho, você chutou tudo, ou você colou tudo, né? E o que faz com a nota dele? Joga lá para baixo. É isso que ela faz. Por quê? Porque ele não foi nada coerente. Eu confesso que na vida real é muito difícil a gente ser tão coerente como a Maria ou tão incoerente como o Vitor. Geralmente o que acontece é o caso da Carla. Olha o que aconteceu com a Carla. A Carla acertou a questão mais fácil de todas, a segunda mais fácil, a terceira mais fácil. Na quarta questão mais fácil, a Carla tropeçou e caiu. Eu acho que a Carla sabia essa questão, mas ela vacilou, tropeçou e caiu. Mas lembra que eu falei com vocês que a teoria de resposta ao item está sempre medindo probabilidades? E vamos supor, vamos fingir que a Carla tinha 98% de chance de acertar essa questão mais fácil aqui. E ela acertou. Na mesma questão, o Vitor tinha 60% de chance, o Pedro tinha 81%, não interessa. Mas a Carla tinha 98%. E ela acertou. Quando chegou nessa quarta questão mais fácil, vamos supor que a Carla tinha 93% de chance de acertar aquela questão. E ela fez o quê? Ela errou. Gente, 93% é muita chance de acertar uma questão. A Carla não podia ter errado aquela questão, mas ela errou, tropeçou e caiu. E aí alguma coisa vai acontecer, a gente vai entender o que é. E errando, acertando, errando, parece que o conhecimento da Carla barrou mais ou menos aqui, não é? Por quê? Porque daqui para frente a gente não teve muitos acertos. Então parece que o conhecimento dela barrou mais ou menos aqui. Mas olha essa questão aqui no finalzinho. A Carla fez o quê? Ela acertou. Provavelmente a Carla chutou. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, porque ela chutou e ela acertou, tá verdinha? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Será que a Carla ter acertado essa questão, será que o acerto dessa questão somou na nota da Carla? E a resposta é sim, o acerto sempre soma. Gente, isso é para a gente anotar e grifar com marca-texto e não esquecer nunca mais a nossa vida. O acerto na TRI sempre soma, sempre. Se você deixar uma questão em branco, ela vai ser corrigida como errada. É melhor você tentar chutar, porque se você chutar e tiver a sorte de acertar, aquele acerto vai somar para você. Então, um acerto sempre, sempre, sempre soma. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei para vocês, tem muita gente com algumas informações equivocadas e acabam falando algumas coisas que para esse modelo da TRI não funciona. Então, por exemplo, eu já vi gente falando assim, a TRI tem um negócio lá anti-chute. Não chuta não, que ela vai te prejudicar. Eu já ouvi gente falando até assim, na TRI, se você deixar uma questão em branco, essa questão, né, se você errar uma questão, errei. Se eu errar essa questão errada elimina uma questão. Não. Até existem concursos que funcionam dessa forma. No caso do Enem, o modelo que a gente usa da TRI não é assim. É melhor você chutar do que deixar uma questão em branco. E aí, nessa hora, tem gente que me pergunta assim, fala, Vanessa, tá bom, eu já entendi que eu preciso acertar, eu preciso chutar, né? Que se eu chutar, eu vou, e te dar a sorte de acertar, aquilo vai somar para mim. Mas a gente sabe que tem as alternativas, vamos supor, peguei uma questão e o gabarito é a letra A, tá bom? E a letra B, C, D e E são erradas, são chamadas de distratores, são feitas para te distrair. Então, vamos supor que eu marquei a letra B. Eu sei que eu errei, porque o gabarito era a letra A. Mas a letra B não estava tão errada como a letra C estava. E muita gente marcou a letra C.
Eu sei que eu errei, mas eu não errei tanto, igual alguém que marcou a letra C. Será que eu ganho uns pontinhos por causa disso? Gente, não. Não, tá? A teoria de resposta ao item, ela só olha para o gabarito. Claro que eu já estou tirando as rasuras, se você marcou mais de 2 alternativas, isso tudo já saiu. Aí até isso olha para o gabarito. No caso dessa questão, ela ia olhar para a letra A. Se você marcou a letra A, vai somar. Se você não marcou a letra A, não vai somar para você. E a mesma coisa você ter deixado em branco, marcado a B, a C, a D ou a E. Vocês estão entendendo? Só conta o que é do gabarito, tá bom? Então, o acerto sempre vai somar. E é melhor a gente chutar do que a gente deixar em branco. Chutei e acertei essa questão, que deve ter sido o caso da Carla. Uma pergunta boa é, ok, Vanessa, soma porque o acerto sempre soma. Mas a Carla ter acertado essa questão aqui, será que somou muito ou será que somou pouco? Gente, como o conhecimento da Carla barrou mais ou menos aqui, né? Essa questão está muito longe do conhecimento dela. E o que a TRI vai fazer? Ela vai calcular uma quantidade muito baixinha da Carla acertar aquela questão, porque ela não esperava que a Carla acertasse. Então, vamos supor que a TRI calculou 7% de chance da Carla acertar essa questão. Ela acertou, somou, porque eu acertou um tiquinho, somou só um tiquinho. Era muito mais importante para a Carla ter acertado essa questão aqui embaixo, que ela tinha 93% de chance e ia somar muito mais a nota dela, né? O professor Eurípides deve estar aí. A gente não está acostumado com esse tipo de lógica e a gente precisa entender qual que é essa regra do jogo, né? A matemática, a teoria de resposta ao item, ela é muito importante disso para a gente. Por quê? Porque a gente começa a entender e enxergar de uma forma diferente, seguindo uma lógica diferente. Não é a lógica que nós estamos acostumados em avaliação. E aí, nós somos seres humanos. E seres humanos são movidos a desafio. E a gente estuda muito para essa prova, né, gente? Para fazer o exame lá. Imagino que todo mundo da primeira e da segunda série aqui, a maioria deve estar fazendo como treineiro também. E a gente estuda muito para aquela prova. E essa prova de matemática, facinha, já marquei. Nossa, de boa também, já marquei. Você pega a terceira questão e você lê, aí você lê de novo, aí você lê mais uma vez e fala assim, não sei nem do que essa questão está falando. E aí você está só na terceira questão da prova, e aí você começa, eu não vou conseguir fazer a prova, na terceira questão eu já travei, e essa prova está muito difícil, e você começa a desesperar, ou então você para e pensa, quer saber, eu estudei muito para essa prova, eu vou conseguir fazer essa questão. E aí você começa, eu vou conseguir. E quando você vê, gente, você já perdeu 10, 15, 20 minutos em uma única questão. A gente tem esse tempo para fazer uma questão no Enem? Claro que não tem esse tempo para fazer uma questão no Enem. E esse tempo vai fazer falta para você em algum momento. Então, vamos supor que chegou no final da prova, não deu nem tempo de você ler as 3 últimas questões. E aí, você sabe que é melhor você chutar do que você deixar em branco. Aí você chutou aquelas 3 últimas questões. Só que, às vezes, naquelas 3 últimas, tinha uma questão que era muito fácil. Que se você tivesse conseguido ler, você ia responder ela em 1 minutinho. E aquela questão você tinha uma probabilidade muito maior de acertar. E ela ia somar muito mais ponto para você. Gente, usem e abusem desse tipo de informação, porque isso é muito importante pra gente. Deixa eu ver se vocês entenderam. Vou voltar no caso da Maria. Se eu chegar para Maria e falar assim, Maria, você vai continuar com esses 15 acertos que você tem, que são esses verdinhos aqui. Mas eu quero te dar mais um. Eu quero te dar mais um acerto, tá? Então, eu vou transformar um desses vermelhinhos em verdinho. Que eu vou fazer você acertar. Aí, a primeira pergunta é, será que a Maria quer mais um acerto? E a resposta é, a Maria tem que querer. Porque o acerto na TRI sempre soma. Então, se ela continuar com esses 15 e acertar mais uma, a nota dela vai ficar maior do que 612,3. Então, a Maria quer. Mas se eu sou a Maria, eu vou preferir acertar essa questão aqui ou essa questão aqui? Gente, para quem entende de teoria de resposta ao item, sabe que a gente tem que preferir acertar essa questão aqui embaixo. Porque essa questão ela tem uma maior probabilidade de acertar.
E essa questão vai somar muito mais a nota dela, porque o tanto que uma questão soma para mim está intimamente ligado à probabilidade que eu tenho ou não de acertar aquela questão. Mas a Maria não sabia disso. Né? Na verdade, qualquer pessoa que não saiba de teoria de resposta ao item, né? Às vezes a gente chega assim, chega em uma sala de terceirão, tá lá todo mundo. Só que eles nunca ouviram falar de teoria de resposta ao item. Aí eu falo assim, gente, quer saber? Eu já tô muito boazinha. Amanhã no simulado de vocês eu vou dar uma questão de graça para todo mundo. Vocês podem escolher a questão que vocês querem acertar. Se eles não entendem de TRI, 98% da sala vai falar assim, já que você está me dando de graça, eu vou querer acertar a questão mais difícil, né? E aí a Maria escolhe acertar essa questão mais difícil aqui. E acertou. Somou na nota dela? Somou, porque o acerto sempre soma. Mas somou só um tiquinho, um tiquinho. Ia somar muito mais na nota dela se ela tivesse acertado essa aqui de baixo. Gente, por que eu tô falando isso? Eu falei com vocês que a TRI ela não segue uma lógica que é uma lógica que a gente está acostumado. E nós, desde pequenininhos, eu, vocês, os professores de vocês, né, todos os gestores, todo mundo, nós fomos, esse termo é um pouco pesado, mas é isso mesmo, nós fomos condicionados a pensar que a questão difícil vale mais. E na teoria de resposta ao item, não é necessariamente assim que funciona. Vanessa, então uma questão difícil nunca vale muito para mim? Vale sim. Depois que você acertou as questões fáceis e as questões médias. Aí ela começa a valer muito para você. Então a Maria aqui tinha que ter levado a coerência dela até perto daquela questão. Aí sim, né? Aí sim a TRI ia calcular uma probabilidade muito alta dela acertar aquela questão difícil. E aí sim aquela questão ia passar a valer muito para Maria. Do contrário, ela vale muito pouquinho, até você conseguir acertar aquelas outras que têm prioridade, né, na sua coerência. Falar é uma coisa, mostrar, provar é totalmente diferente. E o que eu fiz para vocês? Eu trouxe algumas rodagens reais, eu fiz isso com dado real, porque falar assim, soma muito, soma pouco, às vezes a gente não tem noção do tanto que é. E é muito importante que vocês tenham essa noção e que usem isso a favor de vocês. Então, eu trouxe algumas rodagens reais. Bom, essa primeira, aquele primeiro caso que eu perguntei para vocês. Esquece esse carinha aqui de cima por enquanto. Vamos olhar só para o A e para o B. O que eu perguntei para vocês? Eu falei assim, gente, entre o A e o B, mesma prova, mesmo número de acertos. Quem vocês acham que tem uma nota maior corrigida pela TRI? A pessoa A ou a pessoa B? Claro que eu não ia falar, eu não ia pedir para vocês responderem depois de eu ter explicado, porque eu espero que agora todo mundo já tenha entendido. É claro que eu perguntei antes, né? Mas agora, sabendo que a gente sabe de teoria de resposta ao item, quem vocês acham que tem que ter uma nota maior? A pessoa A ou a pessoa B? Tem que ser a pessoa B. Eles têm o mesmo número de acertos e as mesmas 10 questões eles acertaram aqui, ó. Os 10 e a questão mais difícil. E o B somou acertou as mesmas 10 e uma questão que é mais fácil, que ele tinha maior probabilidade. Então, a resposta certa aqui seria a letra B de bola. Vamos ver o que vocês marcaram? Estou curiosa. Peraí, deixa eu abrir aqui. 65 respostas. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por participar. Então, vamos lá. 65. Carregando, carregando, carregando. A minha internet hoje, ela tá... Não é assim? Vamos ver como é que ficou? Gente, olha isso. Olha isso. A gente fica chocada. Eu fico chocada toda vez que eu olho. Né? Dado real, Enem 2017, prova de matemática. Acertando a questão mais difícil de todas, olha quanto que somou na nota desse cara. 15 décimos. 15 décimos. Essa é aquela questão que tira a gente do nosso equilíbrio, que a gente acha que a gente não vai conseguir fazer mais nada da prova, ou então que a gente fica lá 10, 15, 20 minutos tentando fazer e às vezes a gente nem consegue fazer, né? Olha o quanto que essa questão somou para esse cara.
15 décimos. Agora, quanto que somou acertando aquela questão bem mais fácil que ele tinha uma probabilidade maior de acertar? Quase 20 pontos. 20 pontos contra 15 décimos. Gente, olha a diferença, né? Usem e abusem desse tipo de informação, porque isso é muito importante para vocês, tudo bem? Vamos para o segundo caso? Olha o segundo caso, mesma coisa. Primeiro, olha só para o A e para o B. A e B de todas e as 10 são as mais difíceis. Então, o A e o B acertaram essas mesmas 10 aqui no finalzinho. Só que o A acertou a mais, né? A questão mais fácil, e o B acertou essa questão mais difícil. Lembrando que a teoria de resposta ao item vai valorizar você acertar fácil, depois médio, depois difícil, quem aqui tem que ter uma nota maior? Tem que ser a pessoa A. Tá bom? Vamos ver o que vocês responderam? Vamos lá. Olha isso, gente. 47 são as mesmas pessoas e acertaram. E 52,3 marcaram a letra B. Espero que todo mundo já tenha entendido. Nesse caso, a gente costuma... foi até legal ser o mesmo percentual, porque a gente costuma confundir um pouco mais. Porque tem gente que pensa assim, tem que ser coerente? Essas respostas aqui estão mais juntinhas, estão mais bonitinhas, então essa daqui vai somar mais pontos. Não, gente, ser coerente é o quê? Acertar primeiro fácil, depois médio, depois difícil. Então a nota do A tem que ser maior do que a do B. Só que como eu fiz no primeiro caso, eu peguei um cara que ele acertou só 10 questões, as 10 questões mais difíceis. E eu calculei a nota dele. Ficou 334,81, ok? Essas duas pessoas de baixo acertaram as mesmas mais. Então, a nota do A e do B tem que ser maior do que 334,81. Só que a nota do A tem que ser maior do que a do B. Vamos ver como é que ficou? Gente, olha isso. Acertando aquela questão mais difícil, olha quanto que somou a nota desse cara. Deixa eu ver se eu tô boa de conta. 34 décimos, é isso mesmo? 34 décimos. Acertando aquela questão que era a mais fácil de todas, que você ia gastar 30 segundinhos para fazer, a mais fácil da prova, que você ia gastar 30 segundinhos para fazer, olha quanto que somou na nota desse cara. 40, quase 44 pontos. 44 pontos contra 34 décimos. Gente, é muita coisa, é muita coisa. A gente precisa usar esse tipo de informação. Vamos para o terceiro e para o último caso? Terceiro e último caso. Olha só para o A e B, por enquanto, que foi o que eu perguntei para vocês. A e B acertaram essas mesmas 10, o A acertou as 10 e a mais difícil, e o B acertou as 10 e a mais fácil. Quem tem que ter uma nota maior? Tem que ser o B de bola. Vamos ver o que vocês responderam? No último, vamos lá. Esse veio um pouquinho menos. Na verdade, acertou mais. Deixa eu lembrar aqui. É o B. Então, nesse daqui, muito mais gente acertou. Olha só, gente. 53,8% nesse caso acertou, né? Nas outras foram 47,7%. E 46,2% acabou errando a questão, né? E respondeu uma outra coisa, que foi a letra A. De novo, por que a gente acaba confundindo? Porque nós estamos acostumados a pensar que a questão difícil vale mais. E na teoria de resposta ao item não é necessariamente assim que funciona. Uma questão difícil, ela vale muito quando a gente leva a nossa coerência está muito próxima dela, tá bom? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Tá bom. Vamos ver como é que ficou? De novo, o que eu fiz aqui? Calculei para uma pessoa acertando essas 10 questões aqui do meio, tá? Quanto que ela ficou na prova Enem 2017, prova de matemática? 465,93. Aí eu fiz a pessoa A, B, C e D acertando as mesmas 10 questões e uma a mais. Uma nota de todo mundo tem que ser maior do que essa. O A acertou a mais difícil de todas, o B essa daqui. Vamos ver na ordem como é que vai ficar a nota deles? Quem que tem que ter a maior nota de todos? Tem que ser o B, porque acertou a questão mais fácil e aquelas 10. E depois, o D de dado, aqui acertou essa questão aqui e as 10. E depois, o C de seja o que Deus quiser. Tô brincando, gente. É o povo que fala assim. Que acertou essas 10 e mais essa daqui, né? E depois, a última nota do A, que acertou essas 10 e a mais difícil. Vamos ver como é que ficaram as notas? Gente, olha isso. Olha isso. Olha se a gente não fica chocado.
Aquela questão que a gente fica 15, 20 minutos tentando fazer, que o cara acertou, que foi a mais difícil de todas, olha quanto que somou na nota desse cara. 10 décimos. Agora, aquela questão que era mais fácil de todas, você ia fazer em menos de 1 minuto, olha quanto que somou na nota desse cara. Quase 120 pontos. Uma única questão, 120 pontos. Vanessa, isso é possível? Gente, isso é dado real. Isso é real. Enem 2017, prova de matemática. Não só é possível, como vocês não precisam entender essa regra do jogo, gente, porque é a partir daí que a gente começa a jogar melhor. Até aqui tudo bem? Antes de eu entrar no próximo bloco, tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Nenhuma pergunta? E se eu chutar Tá tudo bem. acertar? Oi! Se eu chutar e acertar? Ah, Giovana, se você chutar e acertar, Giovana, vai somar na sua nota. Soma para você vai depender bem próxima da sua coerência, a TRI vai calcular uma probabilidade muito grande de você acertar, então ela vai somar muito. Se ela estiver muito longe da sua coerência, a TRI vai calcular uma probabilidade baixinha de você acertar, mas vai somar. Se você acertar, sempre soma. Pode somar muito ou pode somar pouco, mas sempre vai somar. Então, é melhor a gente tentar chutar do que deixar em branco. Porque se você deixar em branco, ela vai ser corrigida como errada. Então, ela vai deixar de somar para você. Ela não subtrai ponto. Ela deixa de somar. A sua nota no final de cada uma. Então, se você erra, você deixa de somar. Entendeu? E aí, é melhor você tentar chutar, porque se der a sorte de você acertar, vai somar. Pode somar muito ou pode somar pouco, mas sempre vai somar. E chuta uma fácil e erra e acerta uma difícil, aí dá ruim, né? Não dá ruim, vai somar por você ter acertado a difícil. Só que a fácil você tinha obrigação de fazer. Não é fácil. Você sabia, não sabia? Então é melhor você focar nessas questões que você sabe. A gente vai falar de estratégia de prova daqui a pouquinho. Mas o interessante é a gente focar naquelas questões que a gente sabe. A gente garantir que a gente conseguiu fazer todas elas. Depois eu preocupo com as questões difíceis. É assim que a gente tem que fazer uma prova corrigida pela TRI, né? A gente foca nas questões que a gente consegue fazer, não perde tempo naquelas que estão muito difíceis, deixa elas para depois, porque a gente sabe, se eu não conseguir fazer as outras que eu sei, aquela questão não vai valer muito para mim. Então, deixa ela aqui, no cantinho aqui, depois eu tomo conta dela, mas eu garanto pelo menos aquelas que eu sei, né? Então, tá todo mundo aqui proibido de errar questão fácil. Questão fácil a gente tem que acertar, porque elas vão contar muito na nossa nota, tá? Questão difícil a gente precisa preocupar depois com ela, mas a fácil tem que acertar, tudo bem? Por exemplo, eu acerte a primeira e a segunda questão, erre a terceira e continue a minha linha de acertos a partir da quarta. Aí eu vou ter uma maior penalização por ter errado a terceira? O que acontece, Gabriel? Deixa eu voltar nessa tela aqui que eu acho que você vai entender. Excelente pergunta, né? Essa pergunta é boa. Quando a gente pensa que a teoria de resposta ao item ela funciona mais ou menos assim, com salto em altura, se você erra essa terceira questão e você continua acertando as outras, o que a TRI ela vai fazer com você? Ela sempre vai pensar assim, você tropeçou nessa, você não consegue acertar as outras. Volta para cá, volta para cá, volta para cá. E você vai pulando e a TRI vai ficando confusa. Ela fala assim, mas como que ela está conseguindo saltar as outras se ela não conseguiu saltar essa? Vai ser penalizada? Você vai ser penalizada, mas todas essas que você está saltando para frente vão somar muito pontos para você ainda. Só que elas somariam mais pontos se você tivesse acertado essa terceira. Porque a TRI, ela vai pensar assim, ela fala, poxa, você não pulou a terceira. Como que você não conseguiu pular a terceira e continuar as outras? Então, ela vai entender que o seu conhecimento está por aí. Seu conhecimento está por aqui nessa terceira, porque você não foi, você não conseguiu. Só que você continua acertando, vai somando, mas às vezes soma até menos, porque ela vai calculando uma probabilidade menor, porque ela entendeu que o seu conhecimento estava aqui de baixo. Então, essas questões que são muito fáceis, elas são muito importantes para a nossa coerência, né? A gente não pode vacilar nessas questões, a gente precisa descobrir quais questões são essas e garantir
todas elas. Gente, a gente vai errar lá na hora da prova? Vai ter alguma que a gente vai errar? Claro que vai, mas a gente tem que evitar ao máximo e garantir essas questões que a gente consegue. Tá bom, Gabriel? Joia? Mais alguma pergunta, gente? Eu posso ir para o próximo bloco? Sei lá para onde eu estava. Mais alguma? Posso seguir? Então tá, se quiser mandar no chat aí também pode mandar sem problema, tá, gente? Mas adoro isso, pergunta mais. Ainda mais que vocês estão com câmera aberta, é muito legal ficar com câmera aberta. Então vamos lá, gente, vamos falar da teoria de resposta ao item no Enem? A TRI no Enem, a gente sabe que é assim. Quando a gente recebe a nota do Enem, vocês estão cansados de saber disso também, mas a gente recebe 5 notas. Linguagens humanas, natureza, matemática e redação. Dessas 5, a única que não é corrigida pela TRI é a redação. As outras 4 são corrigidas. E cada uma dessas áreas recebe uma nota diferente. Por quê? Porque a gente não pode misturar essas áreas. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei 4 réguas, 4 escalas aqui na tela para vocês. E eu coloquei elas de cor diferente, representando linguagens humanas, natureza e matemática. Coloquei de cor diferente porque elas são diferentes. Por que eu tô falando assim? Porque eu tô cansada. Toda vez que sai a nota do Enem, tem sempre alguém para chegar para mim e falar assim: ah, Vanessa, eu tirei 750 na prova de matemática e 600 na prova de linguagens. Eu sou muito melhor em matemática do que em linguagens. Não, gente, não. Você não pode comparar banana com abacaxi. Não pode. Se você tirou 800 em linguagens, você só pode, né, 600 em linguagens e 800, 750 em matemática, você não pode comparar essas duas notas, porque elas são coisas completamente diferentes. Você só pode comparar quando for nota da mesma área. Quer ver? Professor de física é ótimo para explicar isso daqui. Finge que linguagens humanas, natureza e matemática é como se fosse quilômetro, volt, newton em quilograma, tá? O que é maior? 650 quilômetros ou 800 newtons? Não sei. Mas, Vanessa, o 800 é muito maior que o 650. Não me interessa. São coisas diferentes. E por isso a gente não pode comparar. Assim acontece com as notas da teoria de resposta ao item. Tudo bem? Agora vocês estão vendo que eu coloquei 3 pontinhos aqui no final e 3 pontinhos aqui no início. O que isso significa? Significa que a régua continua? Sim, ela continua. Ah, Vanessa, então quer dizer que eu posso tirar mais do que 1000 no Enem? Não só pode, como já aconteceu. Em 2015, quem acertou as 45 questões de matemática ficou com uma nota 1008,3. Esse foi o maior máximo de todas as provas que a gente já aplicou de matemática. Essa, gente, é uma tela muito boa para vocês tirarem um print, uma foto e guardarem. Deixa eu esconder, né? Para vocês tirarem. Vai, dos 3 e foi. Por que essa tela é muito boa? Porque quando a gente pega a nossa nota, tô lá, né, fiz o Enem e recebi a minha nota. Tirei 670 em linguagens. Essa nota é uma nota boa? Para linguagens é uma nota excelente. Para matemática, talvez não seja tão boa. Por quê? Porque cada área tem uma escala diferente. E a gente precisa olhar para aquela nota de acordo com a área dela, né? O que eu fiz nessa tela e eu falei para vocês guardarem? Eu peguei todas as provas. De 2009, que é quando começou a TRI no Enem, até 2019. Peguei todas elas. Nessas provas, toda a gente sabe que cada prova tem um máximo diferente. Em 2015, a matemática chegou a 1008,3. No ano passado, foi 980 e poucos, né? Então, cada ano, a régua tem um máximo e um mínimo diferente. Peguei todas as provas de ciências humanas e vi, se acertasse 45 questões, que notas que ficariam. O máximo de todos foi 888,7. Fiz a mesma coisa com todas as áreas, tá? E linguagens não passou de 850 ainda. E matemática já passou de 1008. Aí tem gente que olha para isso daqui e pensa assim, poxa, matemática já passou de 1000, linguagens nem chegou a 850. Ah, já sei, porque matemática é muito mais difícil do que linguagens. Não, para de comparar abacaxi com banana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São áreas diferentes, a gente não pode comparar entre elas. Agora, uma pergunta boa é, por que a matemática passou de 1000 e as outras áreas ainda não passaram?
Essa é uma pergunta boa e eu vou responder. Olha só. Sempre que a gente vai fazer uma escala de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um referencial, porque tudo vai depender desse referencial, né? Tudo a gente vai voltar para o referencial e ver como é que funciona. Então tá lá, nossa escala de massa, qual que é o nosso referencial? É o quilograma, não é assim? E tudo vai através daquele referencial. Então, quando a gente criou essas escalas, a gente teve que escolher um referencial. E nós escolhemos esses números 500. São números 500 de referencial, mas são 500 diferentes. 500 newtons, 500 volts, né? 500 da linguagem, 500 da matemática. O que representa esse número 500? A gente pegou todas as notas de todos os estudantes, a verdade foi só de escola pública, mas isso não vem ao caso, que fizeram o Enem em 2009. Então, a gente pegou a nota daqueles meninos em linguagens, tirou a média dessa nota de linguagens e chamou essa média de 500 da linguagens. Fizemos a mesma coisa em todas as outras áreas, ciências da natureza. Tiramos a nota de todo mundo, tiramos a média dessas notas e chamamos essa média de 500 da natureza. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente tira hoje, por exemplo, uma nota 700 em matemática, o que essa nota representa? Ela quer dizer que você está 200 pontos acima da média dos estudantes de 2009 em matemática. Você tirar 600 em linguagem significa que você está 100 pontos acima da média dos estudantes de 2009 em linguagens. Então, por que a matemática já passou de 1000 e linguagens, a régua da matemática é mais longa ou mais deslocada e a régua da linguagens ela é mais curtinha? Porque parece que vocês, quando comparados aos estudantes de 2009, vocês se destacam na matemática. E vocês são muito parecidos com os estudantes de 2009 em linguagens. Ah, então a gente é ferão na matemática. Não, pode ser que os estudantes de 2009 que eram muito ruins. E por isso vocês se destacaram demais. Gente, tudo depende do referencial. Vanessa, a régua de linguagens não pode chegar lá no 1000, não? Pela teoria de resposta ao item, pode, mas é muito difícil, porque para isso acontecer, a gente teria que mudar o nosso referencial. E mudar referencial nunca é legal. Imagina se agora não fosse quilograma mais, e o referencial de massa seria o braço da Vanessa, né? Então, tudo agora que vocês calcularam para quilograma, vocês vão ter que calcular para braço da Vanessa. Não ia ser legal, mas o tanto de coisa que a gente tem que mudar. Então, linguagens pode passar de 1000? Pode, mas é difícil, porque isso depende do referencial que nós escolhemos, tá bom? Então, sempre que a gente olha a nossa nota, a gente tem que olhar essa nota é de qual área, para a gente saber se a gente tirou uma nota bacana ou se a gente não tirou uma nota bacana, porque são áreas diferentes, tudo bem? Bom, gente, finge que essa daqui é uma prova de ciências humanas do Enem, tá bom? Só que em vez de ter 45 questões, ela só tem 7 questões. São essas questões que estão aí na tela. Essa questão aqui, ela tem dificuldade 270. Essa questão aqui, ela tem dificuldade 610. Essa questão aqui, ela tem dificuldade 820. Cada questão tem uma dificuldade específica. Eu, Vanessa, fui fazer essa prova e eu acertei todas essas questões. Quando eu acerto todas, será que eu fiquei com uma nota 1000? Será que eu fiquei com mais de 1000? Será que eu fiquei com 900? Que nota que eu ficaria se eu acertasse todas essas questões? Eu ficaria com uma nota muito próxima à dificuldade desse último item. O máximo e o mínimo daquela prova estão intimamente ligados às questões que estão dentro daquela prova, né? São essas questões que vão mandar no máximo e no mínimo de cada prova. Ah, Vanessa, eu fui fazer essa prova, mas eu errei tudo. Será que eu fiquei com... Só tem 2 formas de você tirar 0 no Enem. Uma é na redação, que ela de 0 a 1000 não é TRI. E a outra é se você pegar o seu cartão de resposta e você não marcar nada nele. Se você deixar seu cartão de resposta em branco, você vai ficar com 0.
Do contrário, se você marcou, mas errou tudo, mesmo assim você não fica com 0. Você fica com a... E a nota mínima daquela prova tem sempre a ver, né? Está muito próxima da dificuldade desse primeiro item aqui. Nessa prova que está na tela de vocês, a nota mínima estaria muito próxima de 270. Tá bom? Mas ninguém me perguntou. Vanessa, quem falou que essa questão aqui tem dificuldade de 610? Quem falou que essa questão aqui tem dificuldade de 820? Fui eu, né, que fiz a questão e mandei lá para o Enem? É você que quem faz a questão é que fala a dificuldade dela? Não. Gente, para quem não sabia disso daqui, também vai ficar chocado. Vocês sabiam que todas as questões do Enem, eu vou colocar um entre aspas aqui, porque a gente tem algumas perguntas sobre isso, mas vamos considerar que todas, 100% das questões do Enem já foram aplicadas em algum momento, sabiam disso? Elas são aplicadas no que a gente chama de pré-teste. Como que funciona esse pré-teste? O MEC e o INEP escolhem algumas escolas no Brasil inteiro e aplicam essas questões lá. Ah, Vanessa, então a pessoa vai lá e vê a prova do Enem antes, a prova não, mas as questões sim. O que o INEP e o MEC fazem? Eles fazem várias provas diferentes, várias provinhas diferentes, né, com itens diferentes e distribuem para todo mundo. E depois que a gente analisa esses dados com as respostas de todos, né, que fizeram a prova, é que a gente descobre se aquela questão tem que ser reformulada, se ela tem um erro de gabarito, se ela tem que ser jogada fora, ou se ela está muito boa. Quando a questão está boa, ela vai para o nosso banco de itens. E nesse banco de itens é que a gente tira esses itens para fazer a prova do Enem oficial. Então, todas as provas, todas as questões do Enem oficial já foram aplicadas em algum momento. Essa é a parte mais difícil da teoria de aplicar a teoria de resposta ao item. É porque as questões precisam ser calibradas. Então, é mística, porque não pode vazar, não pode expor esses itens, como já aconteceu algumas vezes, né? Os professores devem lembrar, em 2011 ou 2012, acho que foi 2011, aconteceu um caso no Nordeste que ficou muito famoso, né, de vazamento de umas questões que depois o INEP simplesmente cancelou 11 questões de alguns meninos, né, porque o professor pegou essas questões, colocou numa lista de exercício e aí chegou na prova e descobriu que os meninos já sabiam esse item e os meninos saíram falando, olha, essa questão tá igualzinha lá na minha lista de exercício. Foram descobrir o que tinha acontecido e viram que esses meninos tinham sido já expostos esse item e anularam esses itens de todos esses meninos, né? Foi uma confusão na época e essa parte é a parte mais difícil da aplicação da teoria de resposta ao item, mas ela é essencial, ela precisa acontecer, tá bom? Entenderam tudo? Deixa eu ver se entenderam tudo que eu falei, gente. Primeiro, chutar pode me prejudicar? Gente, chutar só me prejudica se eu souber a questão. Se eu sei a questão, eu não vou chutar, eu vou fazer. E eu ainda tenho a obrigação de acertar. Eu não sei, então faço e acerta. Né? Agora, se de tudo eu não souber aquela questão, é melhor eu chutar do que deixar em branco, porque o acerto sempre soma. Às vezes você dá a sorte de acertar, é melhor do que você deixar em branco. Então, chuta aquelas que você não souber ou não dá tempo de fazer. Existe nota 0 só na redação e se você não marcar nada no cartão de resposta. Do contrário, você não fica com 0. Posso comparar as minhas notas só se for da mesma área. É possível tirar mais que 1000 em matemática, a gente já chegou lá. As outras áreas também é possível, mas é difícil. Por quê? Por causa do referencial que nós temos. A redação pode ser corrigida pela TRI? Não, por enquanto não. Conseguimos calcular a nossa nota? A gente não consegue. Como eu falei com vocês, além desses parâmetros dos itens, né, a dificuldade, tudo que a gente descobre no pré-teste, vocês precisam de software específico, servidor dedicado e gente que entenda disso. Por isso que essa parceria é tão legal, né? Porque a gente tem esse know-how, a gente tem essa equipe que faz esse tipo de análise e a gente faz e entrega tudo bonitinho para vocês lá no meu Bernoulli, né? Tudo certinho, bem rapidinho, depois que vocês fizeram a prova. E a última pergunta, alguma prova possui peso? Gente, responder essa pergunta é muito fácil. Depende da faculdade e depende do curso. Tem curso que coloca peso, tem curso que não coloca. Às vezes até o turno muda, né? Às vezes um turno está mudando o peso do mesmo curso na faculdade.
Mas eu gosto de colocar essa questão aqui, porque eu gosto de fazer uma reflexão com vocês. Na verdade, eu tenho vontade de falar e sair correndo. Porque o que acontece, gente? Olha só. Vamos pegar uma faculdade que coloca peso 1 em tudo. Colocar peso 1 em tudo ou não colocar peso, para a gente é a mesma coisa, né? Então, ela pegou lá todas as notas, né? Pegou uma faculdade... o FMG é assim. Pega a sua nota de linguagens humanas, natureza, matemática, redação, soma tudo e divide por 5. Essa é a sua nota, né? Como faculdade com peso 1 em tudo ou sem peso. Só que para começar, olha o que as faculdades estão fazendo. Elas estão pegando quilômetro, volt, newton, quilograma, né? E somando. Para começar, podia somar? Para começar, nem podia somar. O que as faculdades estão fazendo? Estão pegando melancia, abacaxi, jabuticaba, morango, jogando tudo num saco e falando que tudo é tamarindo. E quando isso, eu não vou entrar nos méritos aqui, se isso é correto, se não é, se é justo, se não é, porque isso não nos cabe. É assim e pronto, e acabou. Só que quando isso acontece, algumas coisas acontecem junto. E a gente precisa entender quais são as coisas que isso desencadeia. Porque quem sabe a regra do jogo, joga melhor. Gente, quando eu pego essas 5 áreas e somo tudo, né? Jogo tudo no saco e falo que tudo é a mesma coisa, somo tudo e divido por 5, tem alguma área que pode subir mais a minha média? Tem 2. Tem a matemática e tem a redação. Porque são as únicas áreas que chegam lá a 1000 ou passam de 1000. São as áreas que a escala ela vai mais longe. Então, fatalmente, essas notas dessas áreas, uma faculdade de peso 1 em tudo, elas podem sim influenciar em muito a sua média. Qual é a área que pode te jogar mais lá para baixo? Tem gente que pensa que é linguagens, não é. A área que pode te jogar mais lá para baixo é a redação, porque é a única área que chega a 0. Porque não é possível que vocês vão estudar 12 anos da sua vida para chegar lá na prova e não marcar nada no cartão de resposta e tirar 0. Né? Então, a única que dá para tirar 0, né, seria a redação. Então, essas áreas fatalmente podem aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, sim, a nota de vocês, né? E aí, o que está acontecendo aqui na nossa UFMG? Está entrando em medicina quem sabe muita matemática e muita redação. Porque geralmente todo mundo sabe muito ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. O diferencial está sendo a matemática e a redação. E aí tem gente que olha para mim e fala assim, socorro, Vanessa, meu sonho é fazer, sei lá, medicina mesmo. Meu sonho é fazer medicina e eu sou péssima em matemática. Gente, de duas, uma. Ou você usa e abusa desse sistema unificado, maravilhoso, que a gente tem que defender para o resto da vida, que é o SISU. Por que ele é tão maravilhoso? Porque antes, na minha época, para eu fazer uma prova aqui, uma prova no Rio de Janeiro, eu tinha que fazer uma prova aqui e uma prova no Rio de Janeiro. Hoje, né, e torcer para essas provas não caírem no mesmo dia, que ainda tinha isso. Hoje, com uma única prova, vocês conseguem tentar entrar em mais de 500 faculdades no Brasil inteiro, e isso é sensacional. Então, o que você pode fazer? Fez a nota, né, fez o Enem, chegou a sua nota, dá uma olhada nela. Não fui muito bem em matemática e em redação. Às vezes você tem que fugir de uma faculdade de peso 1 e ir para uma faculdade que vai colocar, valorizar a sua nota nas outras áreas. Nossa, eu fui muito bem em ciências da natureza. Vai para uma faculdade que coloca peso 3, 4 em ciências da natureza, né? Use e abuse desse SISU a favor de vocês. Mas às vezes a pessoa não quer sair daquele lugar. Ele tem o sonho de fazer aquela faculdade naquele lugar específico. Eu quero fazer medicina na UFMG. Então, use as informações a favor de vocês. Você já não sabe que a UFMG, por exemplo, não coloca ponto, não coloca peso nas áreas? Então, você sabe que a redação e a matemática vão ter um peso muito grande. Não sei nada de matemática. O que você faz? Usa a TRI ao seu favor. Garanta aquilo que é básico da matemática. Porque se você garantir o que é básico, você vai conseguir acertar as questões fáceis e médias. Ah, não sei nada de equação e função exponencial. Saiba o básico, porque se você garantir o básico, mesmo tendo poucos acertos, a sua coerência vai ficar muito alta. E aí a sua nota vai ser valorizada. Você vai ficar com uma nota maior, mesmo acertando poucas questões. Gente, isso vale para qualquer área que vocês não são muito bons. Garanta, pelo menos daquela área, né, o que é básico.
A pior área que a gente tem para pensar nesse sentido é ciências da natureza, porque ciências da natureza tem biologia, física e química. Às vezes você sabe muito biologia, mas não sabe nada de física, né? E aí a física avacalha a sua área. Garanta o que é básico da física, garanta o que é básico da química, né? E aí biologia você extrapola, porque você sabe muito, aí você extrapola. Usem a teoria de resposta ao item a favor de vocês, porque quem sabe a regra do jogo joga melhor. Joguem melhor, gente. Entendam como que isso funciona, tá bom? Bom, se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui, tá acabando, tá, gente? Se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui, vocês já perceberam que o maior desafio que nós temos é descobrir qual questão que é fácil, qual que é médio, qual que é difícil. Quais são as questões que eu tenho maior probabilidade, né? Quem dera essa questão tivesse lá na prova piscando e rebolando. Eu sou fácil, me faça, né? Ou eu sou difícil, dá um soco no nariz, me pula, né? Quem dera se fosse assim. Não é, né? E é difícil a gente identificar quais questões são essas. Como que a gente faz isso, Vanessa? É possível? Tadã! Meu Bernoulli! Gente, vocês têm uma ferramenta chamada Meu Bernoulli, uma plataforma sensacional na mão de vocês. E se vocês não estiverem usando, eu vou puxar a orelha de todo mundo aqui agora. Que isso daqui, gente, é sensacional. Eu vou mostrar aqui só 5% que é a plataforma. Primeiro que os simulados já são só 10% da plataforma. A plataforma é muito mais do que isso. Mas eu trouxe as minhas duas principais e preferidas ferramentas dentro de simulados, para vocês entenderem o poder que isso daqui tem. Quando você vai lá, faz a sua prova, né? E depois você pega o seu resultado, você vem aqui no seu Meu Bernoulli, entra nos simulados Enem e você pode ver os resultados daqueles simulados. No gabarito, você baixa a prova, tem lá a imagem, a resolução, o códigozinho da resolução em vídeo, se quiser. No desempenho, você vê suas notas, o ranking. E essa telinha aqui, ó, é uma das minhas preferidas. Ela chama assim, análise de itens. Olha o que para você. Essa é a minha tela. Então, aqui tá. Tudo bem. Olha o que aconteceu. Embaralhou tudo. 5,6, 1,5,4,3. Mas, na verdade, não embaralhou. Ele ordenou. Gente, lembra aquelas 180 probabilidades que eu falei para vocês? Para cada um de vocês. E a gente coloca essas probabilidades. Né? Ou para qualquer pessoa aqui. Né? A gente precisa entender quais questões são essas. Tão importante fazer o simulado, é só 50% que vocês têm que fazer. Tão importante quanto fazer o simulado é entrar depois no Meu Bernoulli e analisar os dados de vocês, porque é assim que a gente começa a entender como que funciona, né? E aí a gente vai melhorando, e a cada simulado que a gente faz, a gente vai melhorando. Simulou de novo. Agora eu passei na faculdade que eu queria, então agora vai estudar ciência da natureza, não adianta você editar, tá bom? Mas isso daqui é claro que a gente está colocando todos os dados dos outros que já aconteceram, mas é vocês auxiliarem se quiserem, se não for o caso de você ter o sonho de entrar só naquela faculdade específica. E mesmo assim você vai simulando com as notas de corte dos últimos, o que aconteceu, se você passaria ou não, né? Muito importante simulador SISU também. Dica, gente, para finalizar, só 2 minutinhos eu já acabo. A ação vai ter um impacto muito grande na sua nota, tá? Fiquem espertos com isso, ok? Simulados, eles são
essenciais. Tem gente que chega para mim e fala assim, Vanessa, o que é melhor? Eu fazer a redação antes ou fazer a redação depois? Não sei. Em um simulado faz a redação antes, no outro faz a redação depois. E vê qual que funciona melhor para você. Para quando você